Olá, gente, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço a todos quem não é inscrito aí que se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá certo? E que compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. Bom, nosso vídeo hoje é assim, porque a gente recebe muitas perguntas, tipo assim, qual é os materiais que tipo assim, você mais usa para poder fazer uma exegese bíblica? Eu já fiz alguns vídeos anos atrás sobre os meus materiais de grego que eu tinha para poder estudar grego. Eu já fiz uns dois vídeos mais ou menos com esse tema, mas são vídeos antigos e a gente já deu uma atualizada aqui nos nossos materiais teológicos e que tem a ver com o assunto de hoje, né? Então, é isso que eu vou tentar mostrar, né? Vou fazer assim um trabalho mais resumido sobre os materiais que eu uso hoje para fazer a minha exegese bíblica, né? Principalmente do Novo Testamento. Do Antigo Testamento a gente trabalha também ali um pouco, mas não como no Novo Testamento, né? A gente já tem, digamos assim, mais materiais, né, para que dê um apoio maior nessa hora. Gente, é claro, o nosso canal aqui ele trabalha muito com traduções bíblicas. Então a gente, para fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de trabalho, é claro que nós temos que ter várias traduções. E, e um trabalho exegético, ele parte exatamente da comparação de tradução bíblica. Então, o primeiro material que eu uso, é claro, é a própria Bíblia. No caso, para vocês que são mais antigos aqui, vocês sabem que a Bíblia que eu mais, né, digamos assim, a que eu mais gosto, né, é a Bíblia ACF. Por quê? Porque ela tem, no Novo Testamento, ela contém um texto bizantino. E por isto que eu gosto mais dela. A tradução também dela é muito boa. Ela é uma Almeida, porém, os termos ali um pouco difíceis que ela tem, não chegam a ser, né, digamos assim, não chegam a ser impossíveis de se entender, desde que você tenha um certo interesse em pesquisar, né, em ver nos dicionários o que aquela palavra ela quer dizer, principalmente no dicionário bíblico, né. Mas essa Bíblia contém o texto bizantino e tal, mas eu vou comparar com Bíblias, é claro, que vão trazer um texto diferente. Por exemplo, Bíblias com texto eclético. E aí eu parto para outras traduções. Aí você tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma boa Bíblia também para o trabalho exegético, principalmente por causa das notas que ela tem. Você tem a Bíblia Shed, que é uma Bíblia, que é uma ara das antigas, né? Que ela vai te dar também um suporte ali, não só na comparação de texto, mas também até nas próprias notas. Ela vai dar um pequeno suporte ali nessa questão. Aí tem a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia que eu uso muito também, né? E que também serve para esse tipo de trabalho. Existe uma outra Bíblia, uma Bíblia de estudo, não é só por ela ser uma Bíblia de estudo, é por causa da tradução também, que é uma NVI. Então, como eu disse, a gente tem que trabalhar com traduções diferentes no começo de um trabalho exegético. E a NVI, é claro que ela tem que entrar nesse processo aí de pesquisa. E a Bíblia NVI que eu assim, no caso, vou, né, utilizar, quer dizer, agora tem outra, né, mas a que eu mais utilizava, até pela temática dela, pela proposta dela, é a Bíblia de Estudo Arqueológica, porque ela vai trabalhar muito o contexto histórico-cultural das passagens bíblicas, e isso tem que ser somado ao trabalho das línguas originais, para que você possa fazer um trabalho de hermenêutica bem feito, tá? Como eu falei, chegou uma outra Bíblia aí, eu acho que você já deve ter visto nos últimos vídeos, uma outra Bíblia NVI, que é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que eu estava olhando, eu tô olhando ainda ela assim, e já percebi que ela, cara, muito boa também, ela pode também ajudar nesse processo aí. Mas eu não trabalho muito, quando eu estou voltado para um trabalho exegético, eu não me volto muito para Bíblias assim em português. A questão, ou seja, Bíblias de estudo, não é essa a proposta. A proposta é só a tradução, ou seja, o texto bíblico mesmo. E aí você, né, você pode ter Bíblias mais simples mesmo, tipo
essa Bíblia ACF não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia comum. Então eu só vou pegar o texto dela e comparar com outras para ver, né, como ambas trabalharam a tradução. E aí eu tenho que partir, é claro, para o estudo da língua original do texto. No caso do Novo Testamento, eu aqui utilizo, é claro, o texto da SBU, que é um texto eclético, né? O texto grego. Isso aqui é o Novo Testamento grego, o texto eclético, e eu vou ver. E esse daqui é bom porque ele vai ter no seu aparato crítico algumas explicações sobre as variantes textuais e os documentos que vão, no caso, atestar ou não as variantes, ou seja, aquelas que vão dar apoio para o texto eclético e as que vão dar apoio para o texto bizantino, digamos, né? Então, e também ela vai trazer algumas informações de traduções antigas, como a Vulgata e tal. Então, esse é um texto que eu tenho que trabalhar também, eu tenho que usar para o estudo do Novo Testamento, para ser mais específico, né, do Novo Testamento. Também ainda em se tratando do Novo Testamento, eu tenho que ter também um interlinear. Tá? Esse aqui talvez seja um dos mais importantes, porque ele vai ter o texto grego e logo abaixo de cada linha, aqui, ó, não sei se dá de ver aí no meio, nessa coluna do meio, né, ela tem 3 colunas, nessa do meio ela vai ter uma linha, o texto grego, que são as que estão em letras maiores, e embaixo você vai ter a tradução imediata de cada palavra em português. E para um trabalho de exegese, ele é um bom material de partida. Tá? Ele vai trazer essas palavras aqui. E tem uma tradução própria também aqui do lado. Né? Nessa coluna aqui do lado, ó, aqui é uma tradução que nós só temos nesse material. Então, e é o texto majoritário, que é o texto que eu adoto ele como o melhor. Tá? Mesmo que eu entenda que não haja tanta diferença de um texto grego para o outro, é algo mais que entra na discussão acadêmica mesmo. E, na verdade, você tem que saber com o que está lidando. Você não pode ir para um lado ou para o outro simplesmente porque as pessoas digam, esse aqui é o melhor, aquilo ali é o melhor. Não, você tem que pegar o negócio aqui e estudar. Você tem que analisar e procurar exatamente identificar o que é que você, no caso, acredita como o melhor texto grego do Novo Testamento. É claro que estamos só falando do Novo Testamento por enquanto. Para o estudo também desse trabalho exegético aí, e já que nós estamos falando do grego do Novo Testamento, é claro que você tem que ter manuais de crítica textual que vão trabalhar também esse assunto. No caso aqui, ó, eu tenho um livro aqui que ele trabalha com o texto da família 35, que é um texto bizantino, não é o que eu vejo como sendo assim o melhor, porém ele é muito parecido com o texto majoritário, quase 100%, não é 100%, mas chega bem pertinho. Mas o que vai importar aqui é você entender a defesa de um texto bíblico, né? de um texto grego do Novo Testamento, como que esse autor ele vai defender. Esse aqui é o Wilbur Pickering, junto com Marcelo Freitas, tá? Eles escreveram esse livro. Esse aqui para um texto bizantino, e aí você vai ter que ter também outros materiais que vão fazer defesa para o texto eclético. Você tem esse daqui do Kurt Aland e a Barbara Aland, você vai ter esse do Wilson Paroski também, ó. Então são livros que já vão mais ali abordar uma defesa ao texto eclético, tá bom? Bom, como vocês sabem, eu não defendo aqui, mas eu tenho que ter esses materiais para poder saber do que eu estou falando, com o que estou lidando. Então é isso. Então você tem que ter esses materiais, você vai ter que também adquirir, é claro, não tem jeito. Se você vai trabalhar com o Antigo Testamento, você tem que conseguir os mesmos materiais voltados para o Antigo Testamento. Por exemplo, se eu vou estudar línguas originais ali, eu tenho que ter uma Bíblia hebraica. Então, eu tenho aqui a Bíblia hebraica Stuttgartense, que vem de Stuttgart, né, o termo, Stuttgart, Alemanha. Então, é um texto hebraico. Tá? Esse texto hebraico aqui, ele é um texto mais tranquilo, porque ele é o hebraico massorético, ou seja, ele contém ali os sinais vocálicos, aonde dá para ler melhor o texto, né?
Agora, só que também, além do texto hebraico, eu tenho que ter uma tradução bem antiga do texto do Antigo Testamento, que é exatamente a Septuaginta, que era a Bíblia da igreja primitiva. Para quem não sabe, esta era a Bíblia da igreja primitiva, que é só o Antigo Testamento, tá bom? Mas é o texto grego do Antigo Testamento, olha só, não é em hebraico, já é em grego. É uma tradução feita ali mais ou menos no século III a.C., logo após a época de Alexandre Magno, né? Foi um dos seus generais que deu a ordem para que essa tradução fosse feita das Bíblias hebraicas, no caso, né, dos documentos hebraicos, para a língua grega, que era a língua mundial da época, e ele queria difundir, tipo assim, os maiores livros, digamos, os livros mais importantes, tudo ele queria era divulgar na língua grega. Então, é claro que a Bíblia hebraica não ficou fora desse projeto, e é por isso que no Novo Testamento as citações do Antigo Testamento todas são em grego. Então, elas vêm, quase todas elas, eu não digo todas, mas quase todas, da Bíblia Septuaginta, dessa tradução, que é a tradução mais antiga da Bíblia, contendo apenas o Antigo Testamento. E era, como eu falei, a Bíblia da igreja primitiva. Tá, mas para fazer também esse estudo do Antigo Testamento, você também tem que ter, no caso eu faço isso, né? Livros que trabalham com a crítica textual do Antigo Testamento também, porque ele vai falar exatamente sobre a história desses documentos, sobre algumas variantes, sobre alguns textos difíceis do Antigo Testamento. Também serve para o Novo Testamento isso daqui, né? Esses manuais eles vão trabalhar exatamente com essas questões, para que você, ao vê-las, você fique sabendo ali, até na hora de fazer o seu trabalho exegético, você não se enrolar, né, nessas passagens aí. Uma outra coisa que você tem que ter é uma gramática na língua original. Se eu estou querendo fazer uma exegese, seja do grego, seja do texto hebraico, eu tenho que ter uma gramática também que vai me ajudar a trabalhar na minha tradução. Porque quando eu faço uma exegese, eu não só pesquiso, como eu estou fazendo também um trabalho de tradução bíblica. Você vai pegando cada palavra, cada termo ali e vai fazendo uma tradução sobre aquela palavra, sobre outras possibilidades de se traduzir aquela mesma palavra. E para isso, seria indispensável também você ter uma gramática que vai te ajudar nas regras de interpretação, né? Ela vai ajudar muito nesse quesito aí. Aqui eu tenho uma do grego, mas tem uma hebraica aqui também, que essa eu já estudo bem menos, porque, como eu falei, a minha área mais é o grego, né? Então, e nem por isso eu sou um professor de grego, mas eu quero aqui deixar claro que não sou professor, sou uma pessoa que eu trago conteúdos aqui para o nosso canal sobre esse assunto também, mas apenas como um curioso, né? E também para que, assim, desperte em você esse mesmo sentimento. Bom, vocês já viram alguns materiais que eu uso aqui para eu fazer um trabalho exegético, né? Mas eu vou fazer um comentário sobre um texto bíblico, eu tenho que ver também o que outros comentaristas falaram sobre aquela mesma passagem. Se eu estou ali estudando a carta de Paulo aos Gálatas, eu vou trabalhar com os textos gregos, com o manual de crítica textual do Novo Testamento, mais assim voltado para Paulo, é claro. Mas eu tenho que ter também em mãos, além desses materiais que eu já mostrei aqui, eu tenho que ter também, no caso, alguns dicionários voltados para a língua grega, que a gente chama de léxicos, né? Mas também tem outros dicionários que não são léxicos, mas que chegam bem perto, né? No caso desse aqui, o Novo Dicionário Internacional de Teologia. Esse aqui é o do Novo Testamento, e ele vai trabalhar exatamente com essa questão aí das palavras na língua original, e ele é fantástico. Ele vai vir as palavras em grego aqui. Então ele vai ter um código ali e tal, você vai ter que seguir esse código até achar aquela palavra, e a palavra vai estar na língua original. Esse é o do Novo Testamento, mas eu tenho também do Antigo. Aqui, ó. Tá? Uma outra coisa, o léxico, como eu falei, né? Por exemplo, um léxico do Antigo Testamento, da língua hebraica. Olha aí, ó. Tá? Então, é um léxico em hebraico. Aqui, ó,
Isso você pode ver aí, as palavras em hebraico. Do Antigo Testamento, mas também léxico do Novo Testamento. E aqui nós temos o melhor, né? Que é esse da SBB aqui, ó. Léxico grego, português do Novo Testamento, baseado nos domínios semânticos, que também é fantástico. Tem outros, só estou aqui mostrando alguns para que você tenha ideia aqui mais ou menos do que a gente precisa, né? Então, léxicos ou dicionários bem robustos que trabalham com a questão da tradução. E aí, sobre os comentários, é importante que você tenha também esses comentários exegéticos, porque já que nós estamos tratando com a exegese, eu tenho que ter comentários exegéticos e ver o que esses autores falaram sobre aquela carta específica. Eu vou pegar aqui um aleatório. Aqui. Isso aqui é um comentário exegético aos Gálatas. Esse comentário é de uma coleção da cultura cristã. Eu tô agora adquirindo eles aqui. É um por um, porque eles são muito caros. Então não dá para comprar tudo de uma vez. Aí, mais de R$1.000. Só os do Novo Testamento. Não dá. Então a gente tem que pegar um por um aí, né? Então é isso. Ó. Então você tem aqui um comentário de Paulo aos Gálatas. Ou seja, da Epístola aos Gálatas. E aí você, cara, você vai ver versículo por versículo, de forma minuciosa e de forma exegética, o que foi que esse autor falou sobre aquela passagem. E aí você vai ter uma clareza. Eu olho isso daqui quando? Depois que eu faço o meu trabalho, a minha pesquisa, nesses outros materiais aqui, tudinho que eu já mostrei antes. Depois de tudo que eu faço a minha análise, aí eu vou pegar esses comentários e ver o que foi que esse autor falou sobre o mesmo conteúdo, sobre o mesmo texto. E aí muitas vezes a gente chega perto, né, do que aquele cara falou ali. Só que eles são muito mais profundos, são muito mais, os caras são especialistas, né? E em se tratando também de comentário bíblico, se tem um comentário bíblico importante, é esse aqui, ó. O histórico cultural, que é esse box aqui de 2 volumes, do Novo e do Antigo Testamento, que nós temos aqui review também no nosso canal desse material. Por que que eu indico ele também, além dos comentários exegéticos? Por quê? Se nós estamos trabalhando nessa questão de fazer uma hermenêutica correta do texto bíblico, eu tenho que entender exatamente o contexto. Então, se eu estou lendo, por exemplo, uma carta, no caso o livro de Daniel. No livro de Daniel você vai ter muitas visões com muitos animais alados e tal. Você tem lá um leão com asas. Quando você pega o comentário, ele vai falar, né, que no caso aquele leão era algo muito comum no Império Babilônico. Eles usavam muito estátuas dessa forma para poder simbolizar rei, sei lá, alguma coisa. Você tinha essas imagens. Então Deus ele usa essas imagens com o seu profeta porque ele estava habituado ali naquele lugar. Era o contexto dele ali. Agora era a Babilônia e os símbolos que eles usavam. Por exemplo, a serpente do Éden. Na história bíblica, que comenta a história lá, esse comentário ele vai contextualizar como que outros povos também trabalhavam com a serpente. Então, gente, eu acho que fora isso, acho que o último que eu vou mostrar aqui é isso. Eu comprei esse material aqui agora recentemente, que é um box, e aí, o que é que esse material ele vai me trazer? Ele vai me trazer do papiro 1 ao papiro 139, ele vai trazer todo o conteúdo, algumas imagens também, né? Mas o que vai importar mesmo é isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero estudar em uma carta de Mateus. Então eu tenho que ver qual desses papiros aqui que trazem o texto de Mateus. Esse conteúdo a gente pode também encontrar em sites especializados. Mas aqui nós temos um em mãos. Fora que ele conta também a história desse documento. E isso aqui faz parte de um trabalho exegético. Então é um trabalho, digamos assim, completo. Você toca, você quase que toca no papiro. E isso aqui é o que eu uso hoje, tá? Para fazer uma exegese. É claro que depois, né, futuramente, eu vou fazer um trabalho aí bacana aí e trazer, quem sabe, para vocês esse estudo aí à tona, tá? Então, esse era o vídeo de hoje. Ficou um pouco longo porque eu quis aqui mostrar o básico aqui mais ou menos, porque tem muita coisa aqui que eu nem mostrei porque não vai dar tempo, né? Mas mais ou menos algo que chegou para nós nesse período aí de meses
em que eu tinha feito o último vídeo sobre esse assunto. Então é isso, gente. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu gostei e diga aí qual desses materiais aí que vocês têm e qual faltou aqui, que eu posso ter esquecido também alguma coisa aqui. Então comente aí e deixa aí, é claro, o seu parecer.